O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Estamos falando sobre a diferença entre a mente e o cérebro e dissemos que um é mais parecido com o hardware, o cérebro é mais parecido com o hardware e a mente é mais parecida com o software. O que devemos lembrar é isso, é o que nós dissemos anteriormente e eu vou repetir. E é simplesmente que onde a mente divaga, o cérebro seguirá. Onde quer que você deixe a sua mente ir, o seu cérebro seguirá. O que significa que o seu cérebro irá imediatamente enquanto sua mente divaga. Seu cérebro começa a se reprogramar para ir em alinhamento com onde você está indo. O que isso significa? Porque eu não quero que você fique com medo de pensar. Eu estou investigando algo, uma doutrina ou algo assim, mas eu não quero que o meu cérebro conecte-o dessa maneira. Não é exatamente assim que funciona. O cérebro também sabe quando você está olhando para algo em um aspecto investigativo, ou se você o está endossando. Os neurônios cerebrais que criam as memórias, os pensamentos que criam as memórias, na verdade, eles crescem de forma mais devagar. A ciência por trás disso é que quando você investiga algo, seu cérebro está aumentando o espaço para a memória. Então, você se lembra do que está olhando. Mas o seu cérebro também sabe se você está investigando ou aceitando. E se você está investigando, você não aceitou e por isso tende a crescer mais devagar. Mas uma vez que você aceita, ele cresce mais rápido. Então, se você estiver investigando algo e descobre, eu concordo com isso, eu li o suficiente, já vi o suficiente, eu concordo, então nesse ponto tudo acelera. Quando você lê algo sobre isso de novo, ele acelera ao fazer o processo, porque você já concordou com aquilo. Aqui está a coisa que é realmente difícil para a maioria das pessoas entender. E não deveria ser, especialmente pessoas de fé, mas tende a ser, porque somos pessoas de fé, até mudarmos para a nossa mente, para a mente não renovada. Então, tentamos ser lógicos e baseamos a lógica no que sabíamos anteriormente. Você nem sempre pode fazer isso, porque talvez antes você não estivesse pensando logicamente. Você pode pensar que estava, mas na verdade pode não ter sido. A física quântica entra em jogo mais na área do cérebro do que qualquer outra área da sua vida. Você ativa essas coisas, você as acelera. Simplesmente, ok? Lembre-se, você os liga e os acelera. Lembre-se dessas duas coisas. Você também cria novos neurônios, ou na verdade células gliais, que são as células que mantêm os dois hemisférios do cérebro conectados, e é por meio dessa conexão glial que a informação é passada de um lado para o outro. O seu cérebro não pensa lado direito, lado esquerdo, como pensamos. Se você é canhoto, lado direito do cérebro, se você é destro, esquerdo, parte disso é verdade, mas não é totalmente verdade, não é tão direto assim. Há uma passagem, na verdade. O que acontece é que sua mente, os dois lados do seu cérebro são espelhos idênticos. E ambos têm a mesma informação, é apenas espelhado de forma diferente. É espelhado, o que torna diferente, mas é o mesmo. Em um momento mostrarei a você no quadro branco, desenharei algo ali para mostrar como funciona. Mas não preciso fazer isso agora, posso fazer isso em 1 minuto, mas você também pode imaginar isso em sua mente, percebendo que um lado do cérebro pega o quadro geral e em seguida vai daí os detalhes. O outro lado do cérebro começa com um detalhe e vai para o quadro geral. E é por isso que você pode, dependendo de como você se lembra de algo, você vai para o Grand Canyon. Você vai olhar para ele do lado do cérebro que pega o quadro geral e desce para os detalhes. Porque primeiro você vê a paisagem, então você diz, olhe, há um pássaro naquele galho. Você foi do quadro geral para o detalhe. Mas quando você está talvez analisando,
digamos, seu talão de cheque ou seu extrato bancário, você vai dos detalhes para o quadro geral. Se você estiver olhando para lidar com, talvez você olhe para o saldo primeiro e depois tente especificar, nesse caso você ainda estaria indo de uma imagem geral para os detalhes. Mas eu estou dizendo que se você está se concentrando em algo, então o que você está fazendo é olhar para o detalhe e tentar encaixá-los no quadro geral. O tempo todo você está olhando para os detalhes, tentando encaixar no quadro geral, mas será relacionado à mesma coisa do outro lado do seu cérebro. Então, você pode ir do quadro geral para o detalhe ou do detalhe para o quadro geral. Se você juntar esses dois, se você for, eu provavelmente deveria desenhar isso, mas se você fosse do detalhe para o quadro geral, você vê um tipo de triângulo lateral. Mas agora, do outro lado do cérebro, você vai do geral para os detalhes. Para mim, estou olhando para cá, para que vocês é a direção oposta, mas se você colocar esses dois triângulos laterais juntos, pareceria com... Isso vai dar você a ideia em seu controle remoto, em qualquer coisa, pareceria com o botão de avanço rápido. Então seriam os dois triângulos, pareceriam idênticos. Ambos estariam indo na mesma direção, mas um iria para esse lado e o outro para aquele lado. Quadro geral para detalhes, dos detalhes para o quadro geral. Então parece que dois desses triângulos laterais parecem o botão do avanço rápido, certo? Mas é assim que o seu cérebro faz, ok? Ele tenta descobrir e vai se lembrar. Por exemplo, deixe-me explicar, certo? Em inglês, geralmente diríamos, vá me pegar o vermelho livro. Então, eu estou te dando o vermelho primeiro e depois o livro. Em segundo, se você estiver procurando por algo, mas em espanhol diria, me dê o livro vermelho. Você vê a diferença? Então, ele iria especialmente indo na minha biblioteca, o quadro geral são todos os livros, então você iria do quadro geral para os livros vermelhos, e então você começaria a procurar apenas pelos livros vermelhos. É assim que sua mente, você poderia olhar de ambos os lados, mas é assim que sua mente veria. Faz sentido? Então você tem o mesmo cérebro em ambos os lados. Eles apenas operam de forma oposta. No sentido do quadro geral para o detalhe ou do detalhe para o quadro geral. Ok? Isso é algo a se lembrar, porque você pode ser capaz de se lembrar de algo mais por detalhes. As mulheres tendem a ser mais detalhistas. É por isso que elas funcionam melhor em algumas áreas do que os homens, porque eles tendem a prestar mais atenção aos detalhes. Os homens geralmente têm que estar motivados para prestar atenção a detalhes. Se você quer manter seu emprego, vá aos detalhes. Isso pode motivá-lo. Então, você tem essas motivações, mas de um modo geral, é por isso que falamos sobre como o cérebro das mulheres e o cérebro dos homens funcionam essencialmente da mesma forma, apenas um lado é mais usado do que o outro. Então, de qualquer maneira, não quero ir muito longe nisso agora, provavelmente falaremos sobre isso mais tarde também. Agora, diz aqui, você não pode esperar obter os resultados. Lembre-se, nós estamos falando sobre como a mente funciona, eu devo dizer, o cérebro funciona a partir de sistemas operacionais diferentes, ok? E o sistema operacional com o qual devemos trabalhar é o da nova aliança, que é a mente de Cristo. Mas a maioria das pessoas ainda opera a partir da velha aliança, ou do sistema não renovado. Você não pode esperar obter os resultados esperados tentando executar um sistema operacional desatualizado. Da mesma maneira, um cristão que tenta obter resultados da nova aliança com a mentalidade da velha aliança ficará muito desapontado, devido à falta de resultado do Novo Testamento. Aqui está o que acontece. Sob a velha aliança, e aqui está como você, ouça com muito cuidado, sob a velha aliança era um sistema baseado em desempenho. Tudo era faça isso, não faça isso, e era muito baseado em desempenho. Certo? E é por isso que eles chamam isso de lei. Ok? Na nova aliança, devemos operar sobre a mentalidade da nova aliança, que é a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma mente baseada na lei, e não é um sistema baseado na lei. Não é um sistema baseado no desempenho, é um sistema baseado na graça. Amém? Aqui está a questão. Quando os cristãos sabem, quando eles sabem os resultados que eles deveriam estar obtendo, e eles não estão obtendo esses resultados, e você pode dizer, e aqui está o porquê eles não obtêm os resultados,
Eles estão operando sob uma mentalidade da velha aliança, eles estão usando o sistema da velha aliança. E aqui está o que prova isso. Se você não obtiver os resultados que você sabe que deveria obter, o seu primeiro instinto é tente mais, jejue mais, ore mais, faça coisas para tentar obter mais. E o discurso geral da igreja é: ore mais, ame mais, significando, se esforce mais. É assim que eles diferenciam o amor. É você estar se esforçando. Se você não está se esforçando o suficiente, se você não está dizendo a Deus que o ama o suficiente, você não está se esforçando, então, obviamente, e o sistema real, esse é um sistema de vara e cenoura, porque a ideia é que eles seguram a cenoura e dizem: você quer mais, faça mais. Você quer mais, tem sempre tem mais, pegue mais, você tem que fazer a mais, obter a coisa mais atual, ler o livro mais atual, receber a nova unção, o que quer que seja, há sempre esse mais. E você tem que perceber que se você pensa dessa forma, se você não está vendo os resultados que deveria ver, e você automaticamente vai dizer mais, prova que você está sobre uma mentalidade da velha aliança. E é por isso que eu digo que a grande maioria dos cristãos e igrejas ainda opera sob a mentalidade da velha aliança. E eles sabem que eles podem ser nascidos de novo porque eles acreditam em Jesus, mas eles não estão nesse novo sistema. Para ser honesto com você, funcionaria melhor para eles se eles não tivessem nascido de novo. Porque pelo menos eles ainda estariam operando sob o sistema que eles estão sob. Deixe isso processar por um minuto, porque isso é muito importante. Mas quando você sai desse sistema, em outras palavras, quando você nasce de novo, porque muitas pessoas estão na igreja não nascidas de novo, mas quando você nasce de novo, agora você tem um sistema diferente sobre o qual você deve operar, e você não pode operar sobre aquele sistema antigo. É por isso que, para quem muito é dado, muito é exigido. Quando você muda de sistemas, você tem que mudar como você faz as coisas. Mas a maioria das pessoas nunca muda como elas fazem as coisas. Mesmo como uma pessoa não salva, você tem uma ideia. Pessoas não salvas não obtêm graça. Ok? Eles não a recebem, eles pensam: eu adoraria ser salvo, mas minha vida é muito bagunçada. Eu tenho que endireitar minha vida antes de ser sobre o que eles estão operando, sobre o sistema baseado em desempenho da velha aliança. Porque a velha aliança não era para as pessoas nascidas de novo. A antiga aliança era para os homens naturais, para conduzi-los a Cristo. Essa é a principal diferença que temos que mudar. Temos que mudar para a mente de Cristo, que é baseada na graça, que é baseada no reino. Porque você não pode ser baseado na graça sem ser baseado no reino. E o problema é que estão pregando a graça, mas não estão pregando o reino, ou andando no reino. Eles pensam que a graça significa nada do que eu fizer importa. A graça não é isso. Graça é simplesmente o poder de Deus para vivermos acima de nós mesmos. Isso é o que ou Paulo disse a Tito, eu deveria dizer. Então, precisamos perceber que não é uma coisa baseada em desempenho, e não é seu desempenho. E não é que seu desempenho não importa, porque o seu desempenho importa, mas não para Deus com base em se você entra ou não. Sua entrada não tem nada a ver com o seu desempenho. Depois que você entra, sua vida, tudo nela, então é baseada não em seu desempenho, mas em sua obediência, para andar pela fé. Ok? Novamente, não é um sistema baseado em desempenho. Um sistema baseado em desempenho sempre dirá: tem que haver mais. Essa é uma maneira infantil de ver isso. Por quê? Porque não tem que haver mais. Deus nos deu Ele mesmo. Não há mais a ser dado. Há muito mais para ser experimentado. Há muito mais para nós crescermos, para caminhar, mas não há mais para ser dado. Porque Ele nos deu todas as coisas. O problema é que as pessoas têm todas as coisas, mas não as experimentam. E porque não as experimentam, elas acham que não têm. Isso seria como... Vou te dar um exemplo. No meu aniversário, alguém me deu aqueles cartões de presente para restaurantes, alguns restaurantes que eles sabem que eu gosto. Eles me deram os cartões, eu coloquei na minha carteira e coloquei entre outros cartões. Outros cartões eu quase nunca uso. Na verdade... Depois de um tempo eu esqueci que estava lá. Adivinhe, eu tinha refeições pagas para mim. Eles eram meus, está feito, eles estão guardados na minha carteira. Por quê? Porque eu me esqueci deles. Então, se você não sabe o que você tem, você não pode usar.
Mas se Deus nos deu a si mesmo e Ele nos deu todas as coisas, e veja porque a razão pela qual eu esqueci que tinha é porque eu não os via. Se eu esvaziasse minha carteira todas as noites e colocasse os cartões, eu iria ver e dizer, nossa, nós precisamos ir lá, mas porque está fora de vista, está longe da mente. Então, mesmo que eu tivesse, não me fez bem algum, porque eu comi muito depois disso, que eu fui a lugares nomeados, mas eu não usei esses cartões, porque eu esqueci deles. E é a mesma coisa. Deus nos deu todas as coisas porque pertencem à vida e à piedade. Então Ele nos deu isso. Então nós a temos, mas porque não vemos, está fora de vista e longe da mente. Nós não temos que implorar a Deus por isso. Ok? Eu não posso, ele diz a nós, eu não posso dar todas as coisas para você novamente. Então a fé é acreditar que Ele nos deu todas as coisas e dizer obrigado, você é Jeová Jireh e eu agradeço. Então sua necessidade é atendida, amém? É passar por cima. Agora parece simples e é. Mas se você pensa, isso é simples demais, tem que haver algo mais, cuidado, isso é aquela mentalidade de desempenho da velha aliança. A mentalidade da nova aliança é, o reino é meu, é o prazer do Pai me dar o reino. Então se eu tenho o reino, e onde está o reino? Eis que o reino está dentro de você. Então se eu tenho o reino está dentro de mim. Número 1, está fora de vista. Se eu não tomar cuidado, vai ficar longe da mente. Ok? E vai ficar fora de vista e longe da mente se eu não tomar cuidado. E de repente eu vou começar a pensar, sim, eu preciso de mais. E a realidade é que você não descansou o suficiente no que você sabe que tem para você ver a plenitude como você quer ver. Aqui está outra coisa, você precisa ter certeza de que o que você espera de Deus é o que Ele deu. Ok? Porque às vezes, se você assistiu muitos filmes sobre Jesus, sobre Moisés, se você assistiu muitas coisas sobre isso, eu garanto a você, você terá, quando digo irrealista, não quero dizer uma expectativa muito alta, porque você não pode ter uma expectativa muito grande de Deus, mas você terá algo irrealista, que significa a maneira como você vê não é a maneira que é. E você terá expectativas irrealistas de Deus. Não que Deus não possa fazer abundantemente mais, acima de tudo que você pode pedir ou pensar, porque Ele pode. Mas Ele não vai fazer fora do que Ele é, quem Ele é e a maneira como Ele faz as coisas. Então dizemos algo do tipo, por que Deus demora tanto para fazer isso? Porque Deus diz, eu não estou demorando muito, eu estou esperando você acreditar. Porque às vezes você pensa que acredita e não está acreditando. Por quê? Talvez você seguiu uma fórmula pensando que a fórmula iria resolver. Adivinhe o que uma fórmula é. Um pensamento baseado em desempenho da velha aliança. Se eu fizer um ABC, eu obterei D. Isso é baseado em desempenho. Essa não é a fórmula. E não é isso que você deseja seguir, uma fórmula. Mas você deve perceber que existem princípios do reino, mas não necessariamente fórmulas do reino. Você vê a diferença? Então, nós podemos olhar para essas coisas e agora temos que mudar nosso pensamento. E vou te dizer, o bom é, você pode olhar em volta. Estamos bem cheios aqui, isso é uma coisa boa, porque por vários motivos. Número 1, nós podemos pegar esses nomes e durante os intervalos você pode trocar nomes. Isso significa que quando você voltar para casa, você deve ter 10 ou 20 pessoas. Você pode não conhecer todo mundo, você pode não conseguir o nome de todos e o número de telefone ou e-mail, mas você pode ter 10 ou 20 nomes que pode manter contato. Vamos conversar sobre isso. Vamos para casa, eu te ligo semana que vem, falaremos sobre coisas que aprendemos nesse seminário, ok? Ligue para ele semana que vem. Você deve conhecer o corpo de Cristo e você pode ligar para 10 pessoas e você crescerá nisso. Porque cada uma dessas pessoas vai ouvir de maneira diferente do que você ouviu. E elas vão trazer a coisa que você dirá, uau, sim, uau, eu me lembro disso e daquilo, e agora você está crescendo além do mais do que você conseguiu. Enquanto estava aqui. Então é bom para você ter isso, e é muito importante que você encontre isso quando falamos. Quando falamos sobre John D. Lake, disse ser seus segredos de poder, um desses segredos é ter comunhão com cristãos que pensam como você. Veja o que você está aprendendo essa semana. Posso dizer que você provavelmente é um dos cerca de 300 que ouviram isso ao vivo na minha frente. Agora, nós temos muito divulgado nas séries e coisas e as pessoas ouviram isso. Mas o que saiu, você pega isso e ouve. Se você ainda não ouviu, isso é muito diferente. Todos os mesmos princípios estão aqui, mas é muito mais profundo, muito mais revelação, muito mais compreensão e muito mais juntar tudo para que tudo se encaixe. Então seria importante que você tivesse comunhão com cristãos com a mesma mentalidade.
Ok? Deus irá aproximar você de dois tipos de pessoas. Aqueles com quem você apenas clica e aqueles que são ótimos contra você, certo? E você precisa de ambos os tipos. Mas você descobrirá que à medida que se aproximam, você começará a compartilhar essas coisas e conversar, e você vai crescer, porque quando você volta para casa, você provavelmente não vai estar perto de ninguém, além do que está aqui com você que realmente sabe disso e quer especialmente se mover nisso. E deixe-me dar-lhe um exemplo, porque conversamos sobre essa questão. E não vou falar muito sobre isso aqui, mas nessa última sessão, eu não acredito em dietas, ok? Dietas são uma perda de tempo, porque é tentar ter uma solução rápida para um resultado de curto prazo que não vai durar. O que eu acredito é comer nutricionalmente bem e fazer o que você precisa fazer, mas algo que você pode fazer a longo prazo. Um estilo de vida, não apenas uma dieta. Dieta é tecnicamente qualquer coisa que você come. Mas existem dietas específicas. As dietas mais específicas não funcionam. Quando você vem aqui e ouve isso, mas quando voltar, precisa estar perto de alguém que fale sobre isso, e não por um dia ou dois. Mas a partir de agora você precisa decidir, mas se você está de dieta, vamos voltar para a dieta. Se você vai fazer dieta e você vai fazer dieta, mas seu cônjuge não, você está condenado no sentido de que você não vai continuar nessa dieta. Porque precisa de, como dois podem andar juntos, a menos que estejam de acordo. Então você praticamente tem que decidir pelo menos trabalhar junto nisso. E é a mesma coisa com aprendendo a palavra de Deus. Você tem que estar de acordo com onde você está indo. De acordo com onde você está indo e onde você irá. Há um provérbio africano que diz: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com alguém. Por quê? Porque precisa de dois para te ajudar a caminhar. Agora, quanto mais pessoas você tiver, vamos olhar para isso quase de um ponto de vista natural. Quanto maior for o seu grupo de apoio, maior a probabilidade de você ficar conectado e terminar o que começou. Por isso que é importante, o que quer que você esteja fazendo, torne público. Certo? O que quer que seja. Você tem que ter alguma consequência do fracasso, porque é assim que funciona. Então, você, quando voltar para casa, você precisa encontrar pessoas, conectar-se com elas, entrar no Skype, fazer uma ligação, falar com eles, ter comunhão, falar sobre isso. Você estará vendo, vocês dois receberão, se inscreverem no boletim informativo, receberão um boletim informativo que vocês podem acompanhar. Mas é importante que isso se torne um estilo de vida, porque senão é só um conserto temporário. Mas é importante que isso geralmente não vai... o mundo está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para manter sua mente não renovada. Certo? Você não terá sua mente renovada em um culto de 30 minutos ou 45 minutos no domingo. É preciso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pode começar indo contra isso, mas você pode... é um estilo de vida antes de terminarmos. Amém? Finalmente diz aqui, a mente deve ser renovada para operar de acordo com o novo sistema operacional da nova aliança. Quando falamos sobre a mente carnal, vamos apenas ler isso bem rápido. O que é a mente carnal? A mente carnal é a mente que está direcionada às coisas carnais ou naturais. A mente natural e a mente carnal são essencialmente a mesma coisa. Uma mente carnal é aquela que é guiada ou se deixa levar por sentimentos, circunstâncias ou a maneira como o mundo vive. Uma pessoa pode ir à igreja, ler a palavra, memorizar e ainda assim ter uma mente carnal. E essa é a mentalidade religiosa também. Ok? Uma pessoa com uma mente carnal pode dizer que acredita nas escrituras, mas suas ações vão mostrar o contrário. Que ela ainda pensa e age como uma pessoa com uma mente mundana. Ou como o mundo. Pode haver muita pouca diferença nas ações ou estilo de vida de uma pessoa não salva de mente natural e um cristão de mente natural. Muito pouca diferença entre eles. E quando não há diferença, então temos que criar uma definição diferente de graça. Para tentar significar que como eu vivo não precisa ser diferente do mundo. Ok? Nem mesmo vou entrar nisso. Uma pessoa com uma mente carnal toma decisões de maneira muito parecida com as pessoas que não são salvas. Se a pessoa não salva tiver padrões morais, não será muito diferente do cristão com uma mente carnal. Uma pessoa com uma mente carnal geralmente toma decisões baseadas no medo. Elas geralmente usam palavras como sabedoria para explicar suas ações e fanático para explicar as ações de alguém mais comprometido com o estilo de vida cristão do que eles. A sabedoria da qual dependem está, na verdade, definida em Tiago
que veremos quando voltarmos, mas quando eles dizem, irmão, use sabedoria, geralmente é uma palavra abreviada para uma palavra mais longa chamada fazer cedências, e a sabedoria de que eles estão falando não é divina, não vem de Deus, é diabólica, é terrena, é sensual, que significa dos sentidos, e veremos isso em Tiago quando voltarmos. Amém? If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.